Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. E convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. Ele fez um... Bom dia! Hoje são 4 de janeiro de 2021. 4 de janeiro de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação SESGRAN Rio. Veja a questão aí. Temos assim: é ser experimentado antes da experiência. É, pois, um estado de compreensão prévia que abre caminho para uma posterior concordância ou discordância, sem perda do afeto natural por nossa maneira de ser. Nesse período aí, você vê a palavra pois em destaque na primeira linha. Veja aí. É ser experimentado antes da experiência. É, pois, veja aí, esse pois aí em destaque. E aí vem a questão. Assinale a opção em que o vocábulo destacado, o vocábulo pois, em que o vocábulo destacado tem o mesmo valor semântico que o vocábulo do destacado na passagem acima. Então veja, assinale a opção em que o vocábulo pois, no texto acima, tem o mesmo valor semântico que o vocábulo do destacado na passagem acima. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? É simples, ela é simples. Ela traz aí uma palavra, pois. Então ela quer que você encontre a única opção, que traga uma palavra em destaque, a única opção que traga uma palavra em destaque que pode substituir a palavra pois, que tenha o mesmo valor semântico da palavra pois, que tenha o mesmo sentido da palavra pois. Entendeu? Então você vai descobrir qual é o sentido da palavra aí, pois, e encontrar a opção que traga uma palavra com o mesmo sentido. Você pode substituir pois por essa palavra que está em apenas uma opção. Certinho? Então você vai procurar a opção que traga uma palavra que substituirá pois. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos encontrar a única opção que traga uma palavra que pode substituir a palavra pois na oração acima, com o mesmo sentido. Muito bem, então vamos lá. Para procurar essa opção, eu tenho que saber antes o significado da palavra pois aí. Então veja, é ser experimentado antes da experiência. É, pois, esse pois aí é um conectivo conclusivo. Ele traz aí uma conclusão. Veja bem, essa palavra pois pode trazer uma conclusão, pode trazer o sentido de causa e pode também trazer o sentido de apenas explicação. Quando esse pois, ele vem antes do verbo, olha o verbo aí, é, e aí, pois, entre vírgulas. Quando esse pois vem depois do verbo, ele tem um sentido de conclusão. É um conectivo conclusivo. Quando ele vem depois do verbo, você diz assim, é, pois, entre vírgulas, pois, depois do verbo, aí o verbo ser, ele tem o sentido de explicação. Quando ele vem antes do verbo, se fosse assim, pois é um estado de compreensão. Pois é um estado de compreensão. Então, se pois vem antes do verbo, ele pode ter um sentido de explicação ou de causa. Então, veja, pois, antes do verbo, explicação ou causa. Pois, depois do verbo, como aí está, é conclusão. É conclusivo. É, pois, entendeu? Uma conclusão. Então, esse pois aí está depois do verbo ser. É, vírgula, pois, vírgula, um estado de compreensão prévia. Então, pois aí é um conectivo conclusivo, traz a ideia de conclusão. Você diz assim, aquele homem é muito forte, é, pois, musculoso. Olha aí, conclusão. Certinho? Então, pois aí, no sentido de conclusão. Então, eu vou procurar a opção que traga uma palavra que vou substituir no lugar de pois, que tenha o mesmo sentido de pois, conclusão. Então, vou procurar uma palavra que traga o sentido de conclusão, tal qual a palavra pois aí no texto. Certinho? Então, vamos lá. Vejamos a opção A. Ele é tão irreverente que chega a ser mal educado. Veja a expressão em destaque aí, que. Será que aí está no sentido de conclusão? Eu posso substituir pois por que? Não, não. Veja aí, ele é tão irreverente que chega a ser mal educado. Ele é tão irreverente que, veja aí, tão que, ele é tão irreverente que chega a ser mal educado. Então você vê aqui esse que não tem o sentido de conclusão com a palavra pois. Não tem esse sentido aí. Aqui ele traz uma ideia de consequência. Ele é tão irreverente que, uma consequência e não uma conclusão. Então esse que aí, na opção A, eu não posso pegar esse que e colocar no lugar de pois, na oração acima. Não dá certo. Vejamos a opção B de bola. Como disse a verdade, não foi punido. Veja aí a palavra em destaque como. Eu posso substituir pois por como? Tem o mesmo sentido? Não, não. Pois tem o sentido de conclusão, na oração acima. Já aqui, a palavra como, o conectivo como, tem o sentido aqui de causa. Como disse a verdade, não foi punido. Porque não disse a verdade, ou melhor dizendo, porque disse a verdade,
Não foi punido. Não foi punido porque disse a verdade. Não foi punido já que disse a verdade. Então esse como aqui, na opção B de bola, tem o sentido de causa. De causa. A pessoa aqui, o fato de a pessoa ter dito a verdade, levou ao fato de ela não ser punida. É a causa, e não aqui a conclusão. Então não posso aqui substituir a palavra pois na oração acima por como. Não tem o mesmo sentido. Vejamos a opção C de casa. Você foi injusto com seu amigo. Deve, portanto, desculpar-se com ele. Veja aí. Você foi injusto com seu amigo. Deve, portanto, desculpar-se com ele. Veja a palavra em destaque aí, portanto. Será que eu posso substituir a palavra acima, pois, por portanto? Posso. 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 Portanto, tem o mesmo sentido da palavra pois. A palavra pois, como já mostrei, traz a ideia de conclusão. E a palavra portanto também. A ideia de conclusão. Você diz, é, pois, um estado de compreensão prévia. Ou então, é, portanto, um estado de compreensão prévia. Então, eu posso substituir a palavra pois por portanto. Portanto e pois são conectivos que trazem a ideia de conclusão. Conclusão. Então, encontramos finalmente a opção que a questão quer. A opção C. Vejamos a opção D de dado. Não veio à reunião, pois estava acamado. Não veio à reunião, pois estava acamado. Você tem a palavra aí, pois. Então veja, lá no texto acima você tem pois, no sentido de conclusão. Pois. Aqui, na opção D de dado, você também tem a palavra pois. A mesma palavra, só que o sentido é diferente. Veja, não veio à reunião, pois estava acamado. Esse pois aqui, veja bem, lá acima, o pois vem depois do verbo ser. Quando o pois, eu falei aqui, quando o pois vem depois do verbo, ele traz o sentido de conclusão. É, pois, e aí entre vírgulas, sentido de conclusão. Aqui na opção D de dado, o pois, você vê aí, ele vem antes do verbo. O verbo aqui estava. O pois vem antes. Diferente do pois, lá na oração acima, que vem depois do verbo. Aqui vem antes, na opção D. Quando ele vem antes do verbo, ele pode ser um conectivo explicativo ou pode ser um conectivo adverbial causal. Ele pode ser uma explicação ou pode ser uma causa. Aqui ele é uma causa e não uma explicação simplesmente. Veja, eu digo assim, não veio à reunião, pois estava acamado. A segunda oração é a causa do efeito que está na primeira oração. A primeira oração é, não veio à reunião. Alguém não veio à reunião. É a primeira oração. E a segunda, pois estava acamado. Estava doente na cama. Então veja que a segunda oração, pois estava acamado, é uma oração subordinada, adverbial, causal. A segunda oração é a causa do efeito da primeira oração. Então a segunda oração, veja, pois estava acamado. Aqui está dizendo o seguinte, que uma pessoa estava doente, estava na cama, não podia caminhar, não podia se levantar. Por isso mesmo, essa pessoa não foi à reunião. Viu aí? Então, qual foi a causa de essa pessoa não ter ido à reunião? Qual foi a causa? Estava doente, estava na cama.
é a causa. E o efeito? Não foi a reunião. Então, pois, aqui estava acamado, pois aqui é um conectivo adverbial que traz a ideia de causa, e não de explicação, e não de conclusão. Viu aí a diferença? Então, grave bem. Quando o pois vem depois do verbo, que é o caso lá acima, o pois vem depois do verbo, ele traz a ideia de conclusão. É, pois, é, portanto, conclusão. Agora, quando o pois vem antes do verbo, que é o caso da opção D de dado, ele vem antes do verbo, ele pode trazer a ideia de explicação, ou então a ideia de causa, explicação ou causa. E aqui é a causa, como mostrei a vocês. Então, a opção D não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção E. Fiquei atento porque você será chamado a seguir. Veja aí a expressão em destaque, porque eu posso substituir a palavra na oração acima, pois, por porque? Não, não posso. Porque a expressão porque aí, fiquei atento porque você será chamado a seguir. Esse porquê aqui também traz a ideia de causa. A ideia de causa. Fiquei atento porque você será chamado a seguir. Ou seja, já que eu sei que a pessoa será chamada a seguir, isso fez com que eu ficasse atento. Então é a causa. A segunda oração, porque você será chamado a seguir, é uma causa do efeito que acontece na primeira oração. Então, porque aqui traz a ideia de causa e não de conclusão. Resumindo, a única opção correta aí é a opção C, de casa. Porque essa palavra aí, portanto, tem o sentido de conclusão. Deve, portanto, conclusão. Da mesma forma que a palavra pois, na oração acima, é, pois, um estado de compreensão prévia. Mais um vídeo e muito obrigado.